Olá, o nosso convidado de hoje é João Maurício Galindo, maestro, apresentador de TV e agora escritor. Está lançando Beethoven, Todas as Faces de um Gênio. Tudo bem, maestro? Tudo, Sérgio. Me chama de João, vai. E aí, como é que você está? Você está em Portugal agora? Faz Estou tempo, não? em Portugal há 2 anos e alguma coisa. Mas Mas disse, estou numa ponte aérea. Vou para o Brasil, volto. A ponte aérea foi interrompida pelo corona, a nossa mas pizza foi interrompida pelo o corona, né? ano, aí eu ia fazer concerto com a Jazz Sinfônica, aprendiz de maestro, palestras e voltava. Estava nessa vida, inventei uma maluquice na minha vida agora. Tava gostoso, eu adoro entrar no avião, adoro um aeroporto. É bom, né? Eu pareço criança, sabe aquela criança que vai ao aeroporto a primeira vez? Eu continuo igual, eu gosto. Mas agora parou, Bom, então estamos esperando, né? João, a gente sabe que, por exemplo, a Nona Sinfonia já foi usada em momentos definidores da história, desde a queda do Muro de Berlim, até, por exemplo, se eu não me engano, acho que as crianças cantaram em Auschwitz quando foram libertadas. E aí aquela nossa pergunta, por que o Beethoven ainda é tão importante nos dias de hoje? Pois é, né? Acho que é difícil responder em poucas palavras, acho que podemos conversar a respeito, né? Temos tempo, temos tempo. Mas eu acho que a essência é uma questão assim de humanidade mesmo, de humanidade, né? Se existe alguma coisa, se existe um movimento na história da nossa espécie que a gente possa chamar de humanismo, acho que o Beethoven é um dos seus maiores representantes. Sem ele ter estudado isso, acho que talvez na época dele nem sei se, infelizmente eu não sou filósofo, não sou estudioso do ramo, não sei se na época que ele viveu já existia alguém que usava essa palavra para dar o nome a algum movimento, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar em humanismo, uma questão muito humana, de muita humanidade. Eu acho que se a gente acredita que existe isso, a gente pode colocar o Beethoven como um dos seus grandes representantes. Porque Porque ele em foi. algumas... Desculpa, fala, Por Sérgio. favor. Não, porque a música nem sempre foi um objeto de fruição do espírito, né? Nem sempre foi. Durante muito tempo ela era uma ferramenta. A música foi uma ferramenta. E não tem nada de errado com a música ser uma ferramenta, né? Quando eu era garoto e ia na balada, eu queria mais ouvir aquela música batendo para eu dançar e conversar com as meninas. A música lá é uma ferramenta, tá tudo certo. Quando eu entro no carro, às vezes vou pegar aquele trânsito na marginal do Tietê durante uma hora e eu me sinto meio sozinho, eu ponho uma musiquinha no fundo, aquela música diminui minha solidão um pouco, é uma ferramenta. Beleza, não tem nada errado. Agora, usar a música como um material de fruição, até de uma sensação de transcendência que a gente não sabe explicar muito bem, isso demorou para acontecer em termos de massa, isso demorou para chegar para muita gente. E na hora que chegou, acho que o Beethoven foi muito importante nesse processo. Acho que por isso que ele ainda conta. A não ser que nós todos nos tornemos pessoas muito práticas, que não acreditemos mais numa fruição encantadora de uma obra de arte, seja um livro, um filme, uma história, uma música. Se a gente acreditar que isso não vale nada, então a gente pode dispensar o Beethoven. Mas enquanto existir alguém acreditando que isso pode ser uma coisa que encanta, que ajuda a deixar a nossa vida um pouco mais legal, mais gostosa, que a fruição estética ajuda a deixar a nossa vida um pouco mais interessante, então aí a gente tem que falar em Beethoven, enfim. Tanto quanto em Shakespeare ou em Van Gogh. Né? Sim. Agora, o Beethoven também, Demais, desculpa. musicalmente, o Beethoven também tem uma coisa muito interessante, né? Porque ele começa, ele pega o começo do classicismo e ele termina quase como um romântico, né? As primeiras sinfonias ainda tinham aquela inspiração do Haydn, e a nona sinfonia aponta, né? A nona sinfonia e os quartetos de cordas, né, apontam para novos significados da música, né? Mas já a terceira, a quinta, a sexta e a sétima. Elas Sim. destroem aquele equilíbrio formal que o classicismo, principalmente com Haydn, tinha alcançado. Né? Você conhece um filme da BBC que se chama Heroica? Não, o filme não. Então vale a pena você dar uma olhada, e todo mundo que está vendo. Esse filme tem no YouTube. Você escreve lá Heroica, sem H, né, em italiano.
barra BBC. Vai aparecer. É um filme feito acho que em 2002, 2003 pela BBC. E ele conta com a assessoria do Robin Landon, que é um musicólogo que estudou Haydn e Beethoven a vida inteira. Então, diferente do Amadeus, que tem um monte de pataquada, de mentira, de Sim. bobagem, o Heroica da BBC, aí eu peço mil desculpas, eu esqueci o nome do diretor do filme, né? Eu sabia, esqueci. Mas o Heroica é um filme que tem um embasamento histórico muito interessante. E ele mostra o dia em que o Beethoven faz o primeiro ensaio da Terceira Sinfonia no palácio do príncipe, esqueci o nome, um daqueles príncipes que apoiava o Herói. Eu devia saber essas coisas, né? Se eu fosse realmente. Eu posso procurar no livro. E é bacana, porque tudo que acontece no filme tá nas biografias realmente sérias do Beethoven. Ele é tudo verdade. Né? E no final aparece o Haydn. O Haydn velhinho sobe a escada e chega. E ele ouve aquele final da Herói que fica com aquela cara. E aí vão perguntar para ele o que ele achou. Ele fala assim: olha, eu nunca vi isso antes. Eu sempre procurei equilibrar razão e emoção, mas o que o Beethoven, o que ele fez, ele acabou com esse equilíbrio. E ele já tinha acabado com esse equilíbrio na Quinta Sinfonia, na Terceira, na Sexta, na Sétima. A Sétima é uma sinfonia que tem 3 movimentos de uma tremenda euforia e um fúnebre. A Quinta tem 3 movimentos de que é drama dramáticos e no final uma euforia. É uma sinfonia que eu chamo de, antigamente a gente falava de PMD, né? Psicose maníaco-depressiva. Agora é transtorno bipolar. É uma sinfonia bipolar. São 3 primeiros movimentos de profunda depressão e drama e tragédia. E o quarto ele explode em euforia, né? Então ele acaba com aquele equilíbrio que o Haydn, aquele equilíbrio tão difícil que o Haydn conseguiu. Então aí ele é o romântico que você fala, né? Mas ao mesmo tempo ele usa a forma a sinfonia. Ele não chega a fazer o que o Wagner fala aqui. Não, chega, a sinfonia não vale mais a pena. Então ele não vai tão longe. Né? A Mara Cesaretti está falando que é Simon Cellan Jones, o diretor do filme. Olha que legal, então tem alguém que viu. É isso mesmo, Simon Cellan Jones, é isso? Né? Simon Cellan Jones, né? Eu já assisti várias vezes, eu acho fantástico. Agora, é incrível porque eu vi tem um programa do Michael Tilson Thomas, chamado Keeping Score, que ele destrincha a Heroica, né? Que é muito bom também. E você sabe que eu não vi, eu sei que ele tem essa série, confesso que eu estou precisando dar uma olhada nisso. A San Francisco Symphony disponibilizou gratuitamente no canal deles no YouTube tudo. Então, eu vi umas outras coisas do Michael Tilson Thomas, ele é muito bom nisso. Né? É. Agora, tem um outro cara da BBC, o Howard Goodall, você já ouviu falar dele? Sim, ele fez, eu assisti ele fazendo um especial sobre Beatles. Ah, é? Explicando a música dos Beatles, que o Sgt. Peppers. Tem um documentário deles sobre Wagner, que eu acho muito legal. Ah, eu vou assistir esse, eu não conheço. Explica muito claramente o embasamento que o Wagner faz no Schopenhauer. Também não lembro o nome. Que é basicamente um livro que o ser humano Agora, desejos, e quando ele sacia um desejo, ele já tem outro em vista, né? Sim. E aí ele passa a vida inteira nisso. E aí o Wagner passa a escrever música assim. Quando ele resolve um encadeamento harmônico, ele não resolve, ele já passa para outro. Agora, mas me fala do teu livro. Tá bom. Por que você escreveu um livro? Por que você escolheu Beethoven para escolher? Um dia a Joconda Bordon me ligou e falou assim: João, tem um amigo meu querendo falar com você. É o Jaime Pinsky, ele é diretor e dono proprietário, diretor, presidente da editora Contexto. Ele quer te convidar para escrever um livro. Posso passar teu contato? Falei, pode, né? E o Jaime me ligou e foi ele que falou: olha, o ano que vem são 250 anos de Beethoven, eu quero lançar um livro sobre Beethoven, eu quero colocar um texto do Romain Rolland, mas antes eu quero colocar um texto de um autor contemporâneo brasileiro que possa contextualizar isso, colocar Beethoven no Brasil de hoje. E eu gosto muito do seu programa na Rádio Cultura, acho que você se comunica bem, acho que queria
né? Ele disse que não ia ter tempo, que... aí ele falou, não, eu te pressiono e você escreve sob pressão. Aí eu falei, tá bom. E Foi difícil, né? foi assim que aconteceu. Foi Mas, difícil se foi difícil? escrever? Não. Você sabe que eu estou habituado a escrever, porque meus programas na Rádio Cultura, eu tenho dois, não sei se o pessoal que está vendo aí Sim. sabe, eu tenho 2 programas lá, não custa eu dizer, né? Um é o Pergunte ao Maestro, que vai ao ar todo dia, e tem um que se chama Encontro com o Maestro, que esse dura 1 hora. E, olha, o Pergunte ao Maestro vai ao ar desde 2005. E o Encontro com o Maestro, acho que desde 2008. E todos esses programas são escritos, eu não improviso. Eu escrevo um texto, eu levo horas para escrever. Então, na verdade, eu já tenho 2 livros escritos. Se eu pegar todos os textos do Encontro com o Maestro, todos os textos do Pergunta com o Maestro, é só trabalhar, eu já tenho 2 livros escritos, né? E eu já tenho um outro livro que eu escrevi em 2009, foi a convite da Melhoramentos, da editora Melhoramentos. Era um livro paradidático, que iria ser vendido em escolas, e era assim uma coisa de iniciação ao mundo da música, né? Então eu já tenho alguma experiência em escrever. Não foi a primeira vez que eu sentei para escrever alguma coisa. Mas não foi Sim. difícil, não. Eu trabalho, eu fiquei preocupado, meio estressado, uma vez ou outra, mas saiu até fácil. Tem Eu acho duas que perguntas aqui que eu estava lendo e acho que não ficou mal, não. tem duas perguntas que o Hugo está perguntando se existe qual essa orquestra brasileira que você viu e o maestro que você viu que achou mais ideais na interpretação de Beethoven. E a Mara Cesaretti está perguntando se você pretende escrever outros livros. Olha, a primeira pergunta é difícil responder, porque eu não sou um cara. Eu precisaria circular pelo Brasil e ouvir as orquestras, mas agora, ainda agora que eu estou aqui em Portugal, até 2017 eu estava no Brasil. Mas eu estava em São Paulo, eu assistia aos Zesp, de vez em quando. Sim. Eu vi a Filarmônica de Minas Gerais, lá com o Mequete, uma vez no Festival de Campos do Jordão, fiquei encantado com a orquestra. Quer dizer, eu não circulo pelo país para ouvir, né? Então, e também as orquestras não têm gravações da Sinfonia de Beethoven, então é difícil Sim. julgar. É difícil julgar. Eu, pessoalmente, tendo a gostar de um Beethoven mais energético e com andamentos mais rápidos, sabe? Inclusive, essa questão dos andamentos de Beethoven, se você quiser, a gente pode entrar nela, porque isso é um assunto Sim, interessante. sim, eu já vou. Gosto muito do John Elliott Gardner, eu gosto muito do Ricardo Chailly, e eu não gosto muito da Sinfonia de Beethoven em andamentos mais pesados. Eu lembro de uma nona com o Georg Scholti, que eu acho um tremendo músico, mas aquela nona dele era muito lenta. Então, eu gosto dos maestros mais energéticos, sabe? Assim, eu acho que nunca vi, mas eu acho... Não, perdão. Eu toquei uma vez a Quinta de Beethoven, quando eu era moleque, na orquestra jovem, com 20 anos de idade, com o Nestlé regendo. Foi muito legal. Então, de maestro brasileiro, o Nestlé, eu lembro, essa Quinta de Beethoven com o Nestlé regendo está na minha cabeça, foi muito legal. E teve alguns outros maestros brasileiros que fizeram a coisa um pouco mais comportada. Aí eu não vou dizer o nome dos maestros, não quero ser delicado. Ah, não. Né? Que eu não gostei tanto. Então, é uma referência aí, né? Mas é difícil julgar. Eu precisaria estar ouvindo a orquestra de Manaus, que é uma boa orquestra, a Amazonas Filarmônica é uma boa orquestra, a Filarmônica de Minas Gerais, a brasileira. A própria Osesp. A outra pergunta Agora, é se eu escrever mais livros, você né? pretende escrever outros livros, não? Putz, eu gostaria, viu? Gostaria, mas eu preciso de alguém para me impressionar, que nem o Jaime Pinsky. Se eu tentar... Você sabe que agora aqui em Portugal, eu fui contactado pela Rádio e Televisão Portuguesa, a RTP, no ano passado. Foram 60 anos de morte do Villa-Lobos, né? E o diretor, o João Almeida, diretor da RTP, me convidou para fazer uma série de 13 programas de rádio sobre Villa-Lobos. E o miserável, danado, ele conhecia meus programas da Rádio Cultura pela internet. Uhum. Ele falou para mim, olha, eu quero que você faça igual você faz lá em São Paulo, mas sobre Villa-Lobos. Então eu fiz esses 13 programas sobre o Villa e foi uma oportunidade de estudar bastante o Villa e conhecer melhor ainda do que eu conhecia. E eu tenho 13 textos já, 13 roteiros de programa de rádio. Isso não era difícil se virar um livro. Eu até falei para o Jaime Pinsky lá, ô Jaime, se você quiser uma hora me convidar para um outro, de repente a gente faz sobre o Villa. Porque o Villa é um cara tão pouco conhecido do brasileiro, do próprio brasileiro, né? Seria um tema bacana. Então, respondendo a pergunta dela.
Você estava falando dessa questão do andamento. Eu lembro uma vez não sei se você assistiu, mas veio a Filarmônica Alemã de Câmara de Bremen. E eles fizeram a integral das sinfonias do Beethoven, acho que foi em 2016. E aquele famoso tan 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 que a gente sempre acostumou a ouvir aquela versão do Karajan, que estendia o pam 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 pam. O Paavo Järvi, que era o maestro, fez super rápido. Pam 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 pam. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, pô, o que é esse pam 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 que você faz tão rápido? Ele falou, não, eu peguei a partitura, estudei com a orquestra e o meu pam 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 sai assim. E aí ele falou para mim brincando, falou assim, porque Beethoven, meu filho, é que nem Bíblia. O texto é o mesmo, mas cada um interpreta de um jeito diferente. Exatamente. Né? Exato. E tem isso, né? Porque tem o Boulez regendo a fase. Desculpa te interromper. O Boulez fazendo o pam 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 super lento. Você tem o Muti fazendo super rápido. Eu não sei se o Boulez não quis fazer uma provocação naquela época, Ah, sabe? sim. Provocar todo mundo, porque ele era um provocador, né? Sim, sim. Ele era um provocador. Agora, quando eu comecei a estudar a Sinfonia de Beethoven para reger, qualquer estudante de regência que estude assim, com mais atenção vai perceber. Se pegar uma edição daquelas antigas, da Breitkopf, tal, da Peters, você olha os andamentos da primeira sinfonia, o quarto movimento, o metrônomo que tem lá, é muito rápido. É praticamente impossível você tocar aquele andamento. Sabe? Sai assim. Então, alguns musicólogos acreditam que o metrônomo tinha sido inventado naquela época. E o Beethoven conhecia o Metzer, né, que tinha inventado o metrônomo. Eles conheciam. E alguns musicólogos acreditam que provavelmente o Beethoven tinha um metrônomo descalibrado. Porque as marcações de metrônomo dele são muito loucas. Inclusive, algumas são muito rápidas. Rápido demais. E eu me lembro muito bem, eu fiz um curso uma vez na minha pós-graduação, foi muito legal, e assim, é com muito carinho que eu faço essa citação, foi uma disciplina que eu fiz com o Ailton Escobar, que é um grande músico, né? E se chamava História da Regência. E ele contava, e como no final do século XIX, houve uma tendência de se começar a fazer tudo um pouco mais lento. Foi uma espécie, entre aspas, de um modismo naquela época, né? E isso entrou pelo século XX. Até que, segundo o próprio Gardner, um musicólogo britânico, Jonathan Delmar, revisou todas as sinfonias de Beethoven, Sim. lançou aquelas partituras na década de 90, eu comprei todas as originais, né? Fui visitar uma vez meu irmão em Londres, fui numa loja, voltei com tudo. E ele explica no prefácio como é que ele chegou naqueles andamentos. E são os andamentos que o Gardner usa, o Rochaille usa, e são andamentos que quando eu ouço, eu falo, pô, legal, é isso, né? Pam, 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 pim, pam, pam, é isso, né? Uhum. O short regendo é pá, pá, pi, pá, pam, pim, pam, pam. É muito lento. Aí fica bonito no começo, mas chega uma hora que você não aguenta mais, cara. É. No começo é bonito, porque aquilo dá realmente uma dramaticidade. Mas aí você, com o passar do tempo, em função do tamanho da peça, fica pesado demais. Né? Tem vários regentes antigos que faziam tudo muito. Esse negócio de andamento é Agora, muito bom. Aí na época que começaram aquelas gravações em disco de 78 rotações, que eu conheci, mas acho que você não conheceu, é. aquilo para você fazer o primeiro movimento da inacabada do Schubert eram 4 bolachas. Né? Sim. Então os caras começavam a gravar tudo muito rápido para caber no disco também. Então andamento é uma coisa muito complicada de você definir. Você estava falando isso, uma vez tinha um livro do Barenboim, que eram umas palestras dele com o Eduardo Said, né, com o filósofo palestino. E o Barenboim fala muito disso, né, que ele fala assim, você quando pega uma partitura do Beethoven, você tem uma parte que fala assim, crescendo. Ok, crescendo, mas não fala assim, porque as trompas têm que soar desse jeito, abaixa o trompete e tal. Vai muito da interpretação do maestro, vai muito do que o maestro entende como se deve fazer o Beethoven, não? Então, mas essa questão das partituras, com o passar do tempo, as partituras vão ficando mais detalhadas. Então, por exemplo, né,
Haydn não escrevia quase nada nas partituras dele. Vamos falar das sinfonias, né? Sim. Escrevia as notas. Mas, quando ele começa a ficar mais conhecido, ele percebe que as partituras dele começam a circular, ele começa a marcar acento, sforzato, né? Porque ele sabe que não é ele que vai reger. Enquanto ele está com o time dele lá no palácio do príncipe Esterházy, ele que rege, então ele escreve só as notas. E aí Uhum. ele mesmo fala, né? Aqui, faz staccato aqui, faz legato aqui. E você vê isso acontecendo. Até que você chega no Stravinsky, em que está tudo, não tem uma nota, assim, um pontinho, um tracinho, né? Então, existe com o passar do tempo, uma tendência dos compositores cada vez se tornarem mais detalhistas, né? Então, em determinados pontos da história, você sabe que você tem que intervir ali. Você sabe que o compositor pensou numa determinada coisa, mas ele não escreveu porque não era a prática da época. E é isso que o Barenboim está dizendo. Você tá falando da provocação do Bolet, é um assunto fora do tópico, mas a história é maravilhosa, né? Que dizem que quando ele era diretor artístico da Filarmônica de Nova York, uma daquelas velhinhas que sempre ia na sala de concerto perguntou para ele, maestro, quando é que o senhor vai colocar Tchaikovsky na programação? Aí ele olhou e falou, minha senhora, eu prefiro tomar veneno. Não, mas já me contaram que ele não que ele deixou a Filarmônica de Nova York porque essas velhinhas se reuniam para tomar chá É, sim, e é. ele não ia dar para a orquestra. Não eram os maridos, os É, mas é isso mesmo. dários e benfeitores da orquestra. Na verdade, eram as esposas dos caras. E elas, É, não, esse maestro nunca mais. E é. com todo respeito ao Boulez, que é um grande músico, né? Mas Sim, realmente não agradava o gosto dos sponsors não, lá. não. É difícil, é difícil. O, É difícil. Você quer trazer obras novas, você quer mostrar um caminho novo, mas ao mesmo tempo você tem as pessoas que mantêm a orquestra funcionando, você tem o público, tem que fazer uma é. conta de cheiro. A gente estava falando, o Beethoven tem essa característica dele ter ficado surdo, né? E tem obras, por exemplo, a Pastoral, que é a minha sinfonia predileta, ele compôs quase, ele já estava quase surdo completamente, e é de uma riqueza de detalhes assim, impressionante, porque ele reproduz, né, os sons da natureza assim, com detalhes que são incríveis assim. De que maneira você acha que a surdez do Beethoven afetou o processo de composição dele, o processo de criação dele? E não é impressionante uma pessoa que está praticamente sem escutar, faça o que ele fez em termos de sinfonia, de concertos? Então, disso eu falo no meu livro lá. Tem um capítulo Ah, todo para. Eu não sou acho o que eu único. estou dando um pequeno spoiler. Não, mas é legal. Eu acredito que se o Beethoven não tivesse ficado surdo, ele não teria se tornado o compositor que ele se tornou. Porque o Beethoven, muito jovem ainda, era um tremendo pianista. Né? Ele era saudado como um prodígio, um virtuoso do piano. E ele pegou aquela época em que já existia um público burguês pagando, comprando ingresso para assistir concerto. E ele certamente, ele pegou aquela época em que começaram a surgir os concertistas que viajavam para fazer apresentações. Na verdade, a principal expectativa dele era se tornar um pianista concertista, como foi a Clara Schumann, ou como foi o Paganini, ou vários outros artistas que passaram a percorrer a Europa, atuando como. Foi quando surgiram os grandes solistas, né? Aí o Pierre Rode, aquela escola toda francesa de violinistas. O Beethoven provavelmente ia entrar nessa. E a composição para ele, muito provavelmente, teria se tornado uma atividade secundária, né? Mas na hora que ele percebe que ele está ficando surdo, ele fala: como é que eu vou continuar tocando? Eu vou poder tocar sozinho, mas como é que eu vou tocar com um quarteto, fazer música de câmara? Como é que eu vou tocar um concerto de piano completo para uma orquestra? Eu não vou conseguir. Então eu vou ter que segurar a minha barra profissional compondo. Ele
percebeu que ele teria que se dedicar mais à composição. E aí isso se soma àquele verão que ele passou em 1802 em Heiligenstadt. O médico disse para ele, olha, passa o verão lá na periferia, numa casa de campo, que a tua audição vai melhorar. E ele percebe que não. E aí cai a ficha, aí ele entende que realmente a surdez dele é uma coisa inevitável, não tem cura, vai piorar. E ao mesmo tempo que ele percebe então que ele tem que ganhar a vida como compositor, que em algum momento ele vai ter que parar de tocar, que foi o que aconteceu, alguns anos depois, né? Uns 10 anos depois, se não me engano, ele parou, já foi a última vez que ele tocou. Ele ainda fica muito ele fica muito revoltado com isso. Como é que eu, um músico, que sou aclamado por tanta gente como uma personalidade musical especial, eu vou ficar surdo, né? Então ele ficou tão revoltado. No documento que ele escreve lá, o Testamento de Heiligenstadt, ele fala em suicídio, né? Ele levanta a possibilidade. Então ele passa por um processo. Eu conversei com uma psicanalista, amiga minha, sobre isso. E ela fala da questão qual foi a palavra que ela usou? Ele trabalhou isso psicologicamente. Ele ter ficado aqueles meses lá e ter escrito aquela carta para os irmãos, foi uma terapia que ele fez. Só não tinha um terapeuta ali. Foi a maneira como ele achou para trabalhar aquilo e não se suicidar, efetivamente, mas como resultado desse processo, surge o compositor que fala, bom, então, já que eu tenho que ser compositor, eu vou fazer o que ninguém fez. E ele fala isso explicitamente para o Czerny, para o Karl Czerny. O Czerny deixa isso nas memórias dele. O Beethoven está dizendo aí que ele não vai continuar compondo como ele compôs, não. Que já que ele está ferrado, que ele está ficando surdo, que ele vai ter... Se é para ele ser compositor, então é para ser uma coisa. Ele diz lá no Testamento de Heiligenstadt que ele podia morrer naquele momento, mas que ele prefere morrer quando a missão dele estiver cumprida como artista. E se não é como pianista, vai ser como compositor. Então ele se torna um compositor transcendental justamente pelo processo psíquico que ele vive a partir da surdez dele. E talvez se ele não tivesse passado pela surdez, ele tivesse sido um bom compositor, mas ele tivesse se dedicado mais ao piano, à atividade dele como concertista. Eu não sou o único que fala isso, tem muita gente que tem essa teoria. Né? Então é isso. E tem essa questão que ele se eu não me engano, ele foi o primeiro compositor a se preocupar mais com essa coisa de editar as próprias obras e saber que essas obras iam para a posteridade, né? Ele não foi como Mozart ou como Haydn, que dependia do mecenato, né? O Haydn, no final da vida, ele já conseguia ganhar dinheiro com a venda das partituras. Então, no final da vida, ele já... É aquela história da mudança dos tempos que eu falei agora há pouco, né? Sim. O surgimento de uma burguesia pagante. Só que o Haydn vai lá para Londres, porque em Viena, onde Beethoven estava, isso ainda estava muito incipiente. Né? Londres foi acho que o primeiro grande mercado para a música e continua sendo um baita mercado para a música. Né? Mas assim, foi o Haydn e o Beethoven, né? de se preocupar em organizar o material dele. Beethoven fez um catálogo das próprias obras com muito cuidado, tanto que ele manteve várias obras fora do catálogo. Depois que ele morreu, alguns estudiosos fizeram um apêndice ao catálogo dele com as obras que ele tinha deixado fora, obras de juventude. São aquelas obras WOO, né? Werke ohne que mesmo? Opus Nummer. Werke ohne Opus Nummer, né? Então, realmente, ele foi um dos primeiros caras a organizar um catálogo e se preocupar com isso. E tem um livro que eu usei muito como referência para esse livro que eu escrevi, que é um livro chamado Beethoven, um compêndio, foi lançado pela Zahar, muito tempo atrás, está fora de catálogo. Acho que eu tenho aqui. É um livro feito, são textos de vários musicólogos diferentes, organizados pelo Barry Cooper, se eu não me engano. Bom, e lá fala que o Beethoven, quando... Meu é esse aqui, Angústia e Triunfo, do Jan Swatford. Esse eu não conheço. Você veio para vender lá na livraria da Sala São Paulo, preciso comprar isso. Mas só para terminar, esse livro diz que quando o Beethoven morreu, ele reclamava muito de dinheiro e tal, mas ele deixou uma poupancinha, ele tinha um patrimôniozinho. Ele não era rico,
mas ele não morreu cheio de dívidas como Mozart, né? Ele conseguiu fazer uma poupança e tinha lá alguma coisa, né? Então ele já é um músico dos novos tempos, que não depende nem da igreja, nem totalmente do mecenato. Ele já conseguiu ganhar algum dinheiro vendendo o trabalho dele. E ele, por exemplo, compositores como Bach ou o próprio Mahler só foram reconhecidos tempos depois da morte. O Beethoven foi reconhecido em vida ainda, né? Foi e eu tenho um livro. Onde é que eu pus o livro? Peraí, deixa eu pegar. É rapidinho, peraí. Olha, esse livro aqui eu achei numa livraria aqui em Portugal. Eu nunca vi no Brasil. Olha. Aí sai ao contrário, né? É pena. É. Nona Sinfonia de Beethoven, uma história política. É do Esteban Buch. Esse cara acho que é argentino ou uruguaio, né? Ele é sul-americano, mas ele mora na Suíça. Ele é um livro um pouco azedo, assim, um pouco político demais para o meu gosto, né? Mas é uma questão interessante. Ele conta o que aconteceu depois da morte de Beethoven, como ele rapidamente se tornou um objeto de culto. A personalidade dele foi cultuada. E ele se estende bastante aqui num episódio que foi a inauguração de uma estátua de Beethoven na cidade onde ele nasceu, que é Bonn, né? Que Liszt teve que intervir, porque não estava rolando a grana para essa estátua. Aí o Liszt começou a falar que aquilo era um absurdo, que a cidade onde Beethoven tinha nascido estava querendo construir uma estátua, fazer uma estátua para ele, e não tinha dinheiro, né? Então, e Liszt, na época, era uma grande celebridade, né? Já era um cara muito respeitado. Isso movimentou muita gente. E aí diz que a inauguração da estátua foi um grande evento político. Virou realmente um evento muito mais político do que musical. Eu não me lembro agora, ele conta todas as celebridades políticas que estavam na época. E ele diz que foi engraçado, porque a estátua estava coberta por um pano. Então tinha um povo na praça e construíram um camarote para os príncipes, reis, arquiduques, duques e duquesas e toda a aristocracia, né? E quando puxam o pano, o Beethoven está virado para o povão e não para o camarote. E aí que perceberam a gafe, né? E foi aquela saia justa, né? E ele vai contando como durante o século XIX, eventos assim vão se sucedendo e vai sendo criado um culto a personalidade de Beethoven, que segundo ele, o autor do livro, às vezes se sobrepõe ao culto, à apreciação musical artística do Beethoven. Ele acha que a coisa só adquiriu um certo equilíbrio no século XX, que realmente o Beethoven se tornou uma celebridade depois da morte dele, nas décadas seguintes, que foi uma coisa de louco. E que só agora que se adquiriu um certo equilíbrio, né? Que a música do Beethoven é valorizada, porque naquela época muita gente não sabia ainda valorizar a música dele, mas já era fã de carteirinha do homem, da personalidade. Né? Então foi sim um cara reconhecido, assim, muito falado durante o tempo. Ao contrário de Bach, né, que foi totalmente esquecido. É. Agora, você estava falando que o seu teu predileto para reger o Beethoven é o John Eliot Gardner, né? E o Que Chair, usa o o Abate, Chair. O Chair fez uma reinvenção das sinfonias do Beethoven recentemente. Acho que foi ele estava com a Gewandhaus, né? isso. A nona com o Gewandhaus eu gosto muito dele. Eu gosto É. muito mesmo. E o Gardner também, então, acho que recentemente regravou, acho que a quinta e a sétima com a orquestra. Mas o Gardner tem uma quinta no YouTube que eu recomendo todo mundo, quem não viu, veja. Mas é uma loucura, parece um show de rock aquilo. Porque é uma energia, cara. É. É uma energia, uma coisa de louco, né? E eu Eu lembro gosto. que o Pavo Jarvi, essa apresentação da Filarmônica de Bremen, ele fez uma heróica no Teatro Municipal que as pessoas batiam o pé no chão, assim como se fosse um concerto de rock, né? De tão eletrizante que foi. Isso eu aprendi sobre isso muito lendo o Harnoncourt, né?
de como houve uma tendência com o passado do século XIX, você pega Wagner, a música é muito melódica, muito cantabile, né? Tudo muito grande legato. E isso vai contaminando as obras do passado, principalmente Beethoven, que é cheia de acentos, que é cheia de marcações rítmicas fortes, né? Inclusive ele fala como Brahms fez uma edição da Sinfonia de Schubert e também deu uma maciada na sonoridade. Né? E aí, agora no século XX, esse pessoal como Gardner, eles estão meio que tirando o véu daquilo, dessas obras, e colocando em evidência uma parte rítmica. Estou falando de acentos, de marcação, de coisas, às vezes, meio abruptas mesmo, que tinha sido amaciado com a prática do século XIX. Uma vez eu vi um quadro renascentista na Itália, no museu. Foi uma coisa muito interessante. Era um quadro grande, ele devia ter uns 5 metros de largura por 2 de altura. E ele era um quadro do século XVI, né? E o pessoal do museu tinha feito o seguinte, eles tinham feito uma restauração em metade do quadro. Então, fizeram uma linha no meio, metade eles restauraram, a outra metade não. E ali eu estava lendo que o que eles fizeram basicamente foi tirar a sujeira que se acumulou com o século. Fuligem, muita fuligem de vela, porque esses quadros ficavam em lugares que eram iluminados a vela. As velas eram feitas de cera de abelha, não existia petróleo. Então eles explicavam lá tudo. E aquela fuligem toda cobria o quadro. Mas você vê aquilo era chocante, Sérgio. Era chocante. Porque a parte do quadro que tinha sido restaurada tinha umas cores. Quer dizer, não, isso é pop art, isso é coisa do século XX. Não é possível que naquela época as cores fossem assim. E a parte que não era restaurada, ela era meio opaca, ela era comportada. Você via as cores, ela era comportada. E é assim que a gente costuma ver nos livros, quando a gente começa a ver livros de história da arte. A gente não vê o brilho das cores daquela época. A gente acha que era um mundo que as pessoas eram assim, meio contidas. E não era, as cores eram brilhantes. A oitava sinfonia, ela tem, se você pega a partitura, sforzato, o tempo todo, acento, né? Assim, é tudo contratempo acentuado. Eu já vi maestros, regentes de orquestras modernas, tirando os acentos. Parece ópera italiana, né? Mas os esforçados estão lá, né? Então, é isso, quer dizer, tem que valorizar isso aí. E aí a coisa pode assustar algumas pessoas. Pode assustar. Mas é o que está na partitura. São os sforzati, os rinforzati, os acentos. Está tudo lá. Está tudo lá. Os pontos de staccato, as cunhas em vez de ponto, né, que é o staccato mais curto mesmo. E tem gente que ignora isso. Aí a sinfonia vira uma pasta sonora. Em vez de tararam, pirarararam, tá, sai, isso não é Beethoven. Não foi o que ele escreveu. Não é o que está na partitura. Fugindo um pouco do nosso tópico, o Érico Herrero, o tenor, estava perguntando, já que você está morando em Portugal, se a realidade do músico português é igual à realidade do músico brasileiro, em termos de Olha, o que eu posso dizer? Eles reclamam aqui, todo mundo reclama que os salários são muito baixos, sabe? Comparado com o padrão europeu. Não só dos músicos, de todo mundo. Portugal está hoje na moda, assim, na Europa, porque quem vem para cá são as pessoas aposentadas. O cara que se aposenta na França, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, vem para cá, é tudo mais barato que lá nesses outros países, né? Porque os salários aqui são muito baixos, né? Mas, por outro lado, com o pouco que eles têm, eles fazem muita coisa.
Eles fazem. Eu fui visitar alguns conservatórios aqui, Sérgio, que eu fiquei impressionado. Tem uma cidade perto do Porto, se chama Espinho. Não sei se você já ouviu falar. Ninguém Não. conhece a cidade. Uma cidade desconhecida. Eu fiz contato com o diretor lá, fui conhecer o conservatório, é um brinco. As instalações são maravilhosas, né? A programação é séria. Eles têm uma orquestra sinfônica, tem uma Big Band. Eu fui ver uma apresentação da Big Band. A Big Band é ótima e é formada por alunos. Tem 2 maestros, que são os professores, são muito bons. Eu fui no Conservatório de Coimbra, as instalações do Conservatório de Coimbra, muito legais, né? Então, é um país que não tem uma atividade musical tão borbulhante quanto a Alemanha, digamos assim. Mas eu tenho visto coisas de muito respeito aqui. A orquestra da Fundação Gulbenkian é muito boa. Uma bela orquestra. É uma orquestra... Eu tenho lido até umas críticas aqui. Outro dia estava no site da Gramofone, o cara falando underrated orchestra, uma orquestra subavaliada, né? Estava falando de uma série de gravações de sinfonias de um compositor que ninguém conhece, o Etienne Merhulli, que foi um compositor pré-beethoveniano, aliás, em quem Beethoven se inspirou. Então, eu vi coisas muito interessantes aqui. Olha, eu fui na Casa da Música outro dia, assisti uma palestra de ninguém menos que o Alfred Brendel. Tá velhinho, tremendo pianista. Ele não tocou, ele sentou no piano e ele deu uma aula de como tocar Mozart. Estava lotado, não tinha uma cadeira vazia. Né? Não tinha uma cadeira vazia. Né? Então, a Orquestra da Casa da Música também é muito boa. A Casa da Música é uma sala de concerto muito bacana, muito interessante. Uma arquitetura moderna. Tem coisas que você pode melhorar. Por exemplo, o Porto não tem uma casa de ópera, como tem em Lisboa. Né? Lisboa tem lá o Teatro São Carlos, tem. O Porto não tem. O Porto é uma bela sala de concertos, é recente, não tem muito tempo. Então, Portugal tem coisa para fazer ainda, mas você vê as pessoas trabalhando, e eles têm aquela organização. A instituição conservatória, como uma instituição nacional, ela existe. Isso é uma coisa que no Brasil muita gente não se toca. Nos países europeus, a educação musical é organizada pelo Estado. Então, por exemplo, a gente vê São Paulo, a gente tem algumas escolas, a gente tem, sei lá, Escola Municipal de Música e EMESP, são escolas parecidas. Uma cidade europeia como São Paulo não teria 2 escolas parecidas. Iria ter uma organização central que diria, não, olha, você, sei lá, você Escola Municipal de Música, você vai cuidar da iniciação, você, mestre. O pessoal que terminou a iniciação lá vai continuar aqui. Entendeu? No Brasil eu vejo que a gente tem muitos pequenos feudos e cada um faz o que lhe dá na telha. Faz o que quer fazer. Aqui não. Quando eu tentei explicar para um português aqui que eu tinha 2 escolas na mesma cidade que faziam a mesma coisa, ele falou, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu falei, não faz mesmo. Piada de português. Mas depois que você aprende a lógica deles, você não faz mais piada. Eles são admiráveis. O que eles fizeram agora nessa epidemia, cara, eu fiquei bobo. Foi de uma organização, tanto que eles já estão... Então, eu acabei de ouvir o noticiário aqui, que agora no verão, Portugal vai bombar, porque no ambiente europeu, toda a Europa está dizendo, não, é para lá que dá para ir passar as férias de verão. Eu não vou arriscar passar as férias de verão no sul da França. Eu não vou passar as férias de verão na Itália. Nós vamos passar as férias de verão, porque lá os caras venceram a epidemia muito... A curva epidêmica está baixando há muito tempo, há umas 3 semanas. Na Inglaterra está bombando, na Espanha está bombando. Né? Então, o mundo musical é assim aqui. Eles têm pouco dinheiro, os salários são baixos, mas eles têm coisas surpreendentes, sabe? A gente tem que... Vive-se bem também, né? A gente tem que aprender. Vive-se com tranquilidade. Oi? Vive-se com tranquilidade aí. Sim. Agora, tem uma coisa de quem é brasileiro, como a gente às vezes sente um pouco falta de fogo, sabe? Vou assistir um concerto, é tudo muito, muito bem feito, mas sente um pouco de falta de pegada, né? Mas eu não quero que esse comentário seja ofensivo aos portugueses. Não, sim, eu entendo. Mas não sei se eu respondi, mas é por aí, entendeu? Sim. Para começar a escutar Beethoven,
que você recomenda? Para começar a escutar Beethoven? É. Olha, depende. Se for, essa é a questão da minha vida, né? Eu quero que as pessoas ouçam música clássica e gostem disso e descubram como esse mundo. E você sabe que eu não sou só um ouvinte de música clássica, né? A gente já conversou sobre rock, eu toquei Sim. guitarra quando era moleque, eu sou regente da Jazz Sinfônica. A Jazz Sinfônica entrou no meu caminho na minha vida, eu abracei, e, embora minha formação seja erudita, clássica, como queira, mas eu trabalhei a vida inteira com a Jazz Sinfônica. Então, não estou falando só mas a música clássica em especial, ela é mais difícil, porque é uma música mais antiga, é uma música de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, ela tem esse véu do quadro que eu falei. As pessoas têm que tirar esse véu para chegar na música. Você pega uma obra da época de Beethoven, ela foi feita há 200 anos atrás, ela tem referências que já não fazem sentido mais para nós. Já muitas vezes não faz sentido para um alemão, quanto mais para um brasileiro por causa do tempo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem muita música, muitas obras de Beethoven que tem música popular, popular mesmo, mas é a música popular alemã de 200 anos atrás. Então, isso para o alemão, para o público daquela época, soava como música popular. E para nós soa como uma coisa pomposa, né? Então, acho que a primeira dificuldade que eu vejo, a primeira camada desse véu que a gente tem que tirar é o tamanho da obra. Eu acho que as pessoas que não estão habituadas à música clássica, aquele cara que só ouve música popular, está habituado a ouvir canções que duram 4, 5 minutos. Então, talvez uma boa dica seja começar ouvindo as peças de Beethoven mais curtas. Não pegar uma sinfonia heróica de cara, que é um monumento. Talvez começar com as coisas mais curtas. Ouvir movimentos separados de sinfonias. Tem gente que fala, não, você ouve a sinfonia, você tem que ouvir ela inteira. Não, pode ouvir movimentos separados. Né? E procurar entender uma coisa. Uma obra de Bach, de Beethoven, de Mozart, você não entende ela na primeira vez que você ouve. Não é apreensão a primeira audição. A música clássica é que nem cebola, tem camadas, você tem que ir descascando aquelas camadas. A primeira vez que você ouvir, mesmo que você ache estranho, ouça de novo. Mas ouve prestando atenção. Você vai ouvir coisas que você nunca não ouviu da primeira vez. É como ver um bom filme pela segunda vez, ler um bom livro pela segunda vez. Então, eu acho que eu dou essas duas dicas, viu, Sérgio? Não começa com as coisas muito grandes, muito monumentais, muito longas. É mais difícil. Para quem está acostumado a ouvir música popular mais curta, é mais difícil. E se você não gostar de primeira, ouve de novo. Não foi feita, não é fast food, não foi feito para agradar na primeira leitura. Não foi feito para isso. Fica essas duas dicas aqui. Você sabe que você estava falando isso, uns 4 anos atrás eu vi a Filarmônia de Londres, regida pelo Christoph van Donani. E eles fizeram a pastoral. E o Donani ele fez um tratamento camerístico daquela sinfonia pastoral. Então eu comecei a perceber detalhes na sinfonia que eu nunca tinha percebido. É assim mesmo. Eu toquei em orquestra há muitos anos. Eu toquei em orquestra dos 17 aos 32 anos. Depois aí eu parei, que eu estava regendo muito, não deu para tocar mais. Mas teve uma época, Sérgio, eu tocava na Velha Osesp com o Eleazar de Carvalho. Todo ano a gente tocava a Quinta Sinfonia de Beethoven. E eu me lembro, essa semana tem a quinta de novo, a gente reclamando. Caramba, mas todo ano a gente não aguenta mais tocar isso. A gente falava isso. Aí no segundo ensaio a gente pensava, nossa, mas que sinfonia fantástica. Eu estou ouvindo coisas que eu nunca ouvi. Isso que a gente que é músico lá dentro, né? É assim mesmo. Demora para você esgotar o assunto. E é diferente de uma peça que você ouviu uma, duas vezes e acabou. Você ouviu tudo. E toda grande obra de arte é assim, né? É o livro que você lê pela segunda, pela terceira vez e você fala, uau, estou percebendo coisas que eu não percebi antes. Então é isso mesmo. A gente percebe. E esse é o barato, esse é o legal da coisa. Por isso que essas obras são perenes, né? Bom, João, eu queria muito agradecer pela entrevista. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, o Beethoven, Todas as Faces de um Gênio, está à venda nas melhores livrarias e lojas virtuais pela editora Contexto. E você tem
Oi. Oi? Não, é dizer que se alguém quiser me dar a honra de adquirir o livro, quando eu digo isso é muito mais para que nem é uma questão financeira, assim, não, eu vou ganhar teu dinheiro Sim, vendendo o livro, né? Mas eu tenho um prazer enorme se muita gente lesse o livro, porque eu fiz com muito capricho, né? E modéstia à sim. parte acho que tá legal, é uma boa iniciação ao Eu acho Beethoven. ótimo o livro. Então eu acho que entra na editora Contexto e também na Amazon brasileira também tem, dá para achar. Quem for lá na Silvio Conceito, na Sala São Paulo, lá na Livraria Clássicos, lá da Cornélia e do Nelson, tem lá também para vender. Mas lembra a editora Contexto. Ou a Amazon. Sala São Paulo não vai ser tão cedo. Mas eu procurei escrever de uma maneira. Eu procurei ser rigoroso com as informações, eu conferi o máximo que eu pude, para não escrever nenhuma bobagem. Eu peguei informações de várias fontes, mas eu também dei minha opinião em alguns pontos. Nesses pontos eu digo que é a minha opinião, porque também eu não Sim. posso ser um simples compilador, né? Eu tenho graças a Deus eu regi todas as sinfonias de Beethoven várias vezes na vida, né? Tive esse privilégio, espero que eu regi mais algumas. Então eu tenho a minha experiência também. Mas, sobretudo, eu tentei fazer um livro gostoso de ler. Eu não quis fazer uma escrita para conhecedores. Eu quis fazer uma coisa para quem está tentando se aproximar da música de concerto de Beethoven. Então fica Que aí é, a dica. que é como você faz nos seus programas de rádio também, né? Eu acho que o É, que eu gosto muito dos seus programas é você descomplicar a música erudita, né? quando eu fui lá na rádio, em 2005, e dei a ideia de fazer isso, o diretor da rádio era o Zé Roberto Walker, ele falou, gostei da ideia, mas eu vou fazer um teste com você. Ele me botou dentro de um estúdio, sentou do outro lado e começou a fazer perguntas. Aí ele falava, olha, você usou um termo técnico. Aí usou outro termo técnico. Só músico entende isso. E ele ficou me Uhum. treinando. Cara, isso aqui é comunicação de massa, você tem que falar com todo mundo. Não use termos técnicos, não dê aula, você não está numa sala de aula de uma faculdade. E eu acho que eu aprendi isso com ele, eu devo isso a ele, né? E as pessoas todas, aparentemente, acham pelo que elas dizem, eu consegui. É evitar a terminologia muito complicada, o jargão, e tentar achar exemplos do repertório que despertem o encanto. Eu acho que. E o Jaime Pinsky, na editora Contexto, quando ele veio falar comigo, ele falou: Não, eu quero que você escreva, porque eu ouço os programas da rádio e eu quero essa linguagem. Eu quero que se comunique com as pessoas. Então é isso mesmo. É isso que você diz. Obrigado, João. Se você me permite, eu queria dedicar esse programa a uma amiga minha, grande fã sua, que é a Mara Cesaretti, que provavelmente deve estar nos assistindo. Com Mara, se vocês assistiram, um abraço, muito obrigado. João, muito obrigado. E te aguardo aqui no Brasil para a nossa pizza, né? Quando podemos nos Pois é, encontrar, né? os concertos todos, era para eu estar aí essa semana. Vamos ver Estão dizendo que talvez em agosto volte, né? Mas como cancelaram, eu fiquei quietinho aqui, porque aqui a gente está se sentindo super seguro nessa questão da epidemia. Mas eu É. estou querendo ir, né? Olha, Sérgio, espero que tudo que eu falei tenha sido útil, né? Foi ótimo. Que não As tenha. pessoas estão gostando muito. Tá, eu tenho realmente um genuíno prazer em passar o que eu aprendi para as pessoas, né? Eu acho que é aquilo que o Voltaire falava, um vai ensinando para o outro, é assim que a gente cuida do Uhum. nosso jardim, é assim É. que a humanidade melhora. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Sérgio. Um abração. Tchau. Tchau.